Daí, pessoal, o Nivaldo está falando que o meu microfone está muito baixo. Como é que está para vocês? Então, por Para mim enquanto, tá baixo. inchado, mas dá para ouvir. Nivaldo, vê se não é o teu volume aí que está baixo. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira reunião, Grupos de Estudos Robótica 2. Boa tarde, Cláudia. Nessa terceira reunião, a gente vai comentar sobre a ementa, o plano de curso e o material didático disponível lá nas aulas Paraná. Muita coisa aqui a gente já deu uma passadinha nas reuniões anteriores, mas agora a gente vai dar uma passada com mais ênfase nesses tópicos. Tranquilos? Beleza? Então, como a gente sempre faz e faz parte dessa reunião, a gente comenta como é que foi a semana, o que está implementando, o que está dando certo e o que não está, para a gente compartilhar o que deu certo e o que não deu. Algum candidato para começar? Ou candidata? As candidatas estão muito quietas. Bem, pessoal? Compartilhar o que está fazendo, o que está dando certo. Bom, eu tô tentando fazer a luta do sumô, dos robôs sumô lá, mas tá difícil. Não está fácil, não? Não tá fácil. As pilhas de 9 volts lá não tá conseguindo alimentar direito os robozinhos. Aí eu peguei e fiz uma fita vermelha em volta das mesas de tênis que tem na escola, de concreto, mas mesmo assim não tá indo, tá difícil. Concreto para o vermelho, a diferença talvez não seja tão grande. É. Talvez tenha que dar uma pintadinha de branco e depois fazer a preta mesmo. Né? Velho. Só fiz um teste ali, mas ele não. E aí eles compraram uma pilha de 9 volts lá meio Xing Ling. Você liga a pilha, de 9 já cai para 7. Essas eu já usei, meia horinha. Tá difícil. Não é fácil não, mas vai que vai embora. Fiquei de mostrar para vocês na reunião anterior carregador da baterias 18650. Aqui o bichão, essa aqui é de 2 de cada vez. Uma tomada, põe na tomada, põe o espilhão, né? A bateria grandona e manda a bala. Cada pilha dessa é de 3,6, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não, essa aqui é de 4,2. Mas ela vai dar mais ou menos 7, 8 volts a duas. E aí dá para tocar os carrinhos sem muito sofrimento. Fala, Cláudio. Professor, primeira pergunta. O professor do carrinho do sumô, quantas pilhas ele colocou de 9 volts? Provavelmente uma só. Uma só vem um adaptador. É porque, assim, eu não construí o carrinho sumô, mas eu estou construindo de linha, né? Então, assim, as baterias que vêm de 9 volts, elas são muito fracas. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 circuitos independentes, coloquei 2 baterias, uma só para alimentar a Shield e outra só para alimentar a placa do Arduino. E daí funciona bem. Daí você pode usar as baterias de 9 volts. Porque, assim, a gente tem que olhar também a questão dessas baterias da 18.600. Eu estava pesquisando, porque eu não conheço, né? Daí ela oferece ela oferece acho que 9.800 miliamperes. Então, assim, a velocidade, o giro do motor, essas coisas também depende da quantidade de intensidade de corrente que é oferecida pela pilha. Às vezes você está com uma bateria de 9 volts, mas você vê lá e ela tá oferecendo 450 miliamperes, 300. Então, você tem que atentar sobre isso também. Verdade. O meu deu certo. E, professor, uma pergunta para o senhor. Essas baterias, esse carregador aí, ele é bom? Esse carregador simplesinhos? Eu carreguei 2 vezes e carregou full. Demorou umas 3 horas para carregar. Ah, isso que eu ia perguntar. Quanto tempo demora para carregar uma pilha dessa? Umas 3 horas?
3 horas. Só que elas estavam bem baqueadas já, quando eu pus. Ela Ah, demorou umas 3 horas para carregar. e o primeiro carregamento dela, quantas horas deixa? Tem alguma instrução? Ah, eu nem carreguei, ela estava carregada, eu nem medi. Pus para funcionar, estava funcionando, deixei até Uhum. de perder um pouco a atenção, né? E aí eu coloquei para carregar, demorou umas 3 horas depois. Entendi. Um comentário. Boa tarde, Cláudia. Mais alguém para compartilhar o que está fazendo, o que está dando certo? Vou compartilhar o meu. Eu estou com os alunos do Física 1, trabalhando o sensor LDR e preparando para que eles façam um projetinho cada grupo de juntar lá os componentes, pelo menos 3 componentes, do que a gente já viu até agora. Então, vou deixar umas 2 semanas para eles fazerem o projeto, mais por meio de outubro, para que eles façam um projetinho juntando os vários componentes conforme for a ideia deles. Em ensino robótica primeiros passos, segundo ano. Primeiro ano, nós estamos trabalhando com eles que foi essa semana. O motor, servomotor, né? Ela dá a mão de fazer um tchauzinho. E o Robótica 2, os primeiros passos, a gente está trabalhando, começando o robô Sumô. Então está tudo certo, tudo tranquilo. Então, componentes comuns, né? Não dá muito trabalho para a gente. Fala, Rodrigo. Tudo bem aí? Então, professor, só mostrar o projeto aqui que eu apresentei, que eu fiz com o carrinho, né? Uhum. Esse aqui, ó. Ó. Deixa eu desligar o fundo aqui, esse fundo meio fresco aqui. Deixa eu ver aqui. 4 rodas, você fez. Na verdade, esse é meu, né? Uhum. 4WD. Esse aqui isso, Esse aqui, por exemplo, eu comprei o eixo dele, né? Uhum. Esse aqui eu já comprei o eixo dele. Eu falei, eu vou. Só que, tá vendo o suporte? Ó, ele tem 6 pilhas, ó. Uhum. Né? Esse é 6 pilhas. Então eu complementei ele. Esse é o sensor de obstáculo, né? Aí eu coloquei um motorzinho aqui, ó. Esse motor aqui, ele faz com que ele vire o pescoço, como se ele estivesse procurando, né, um anteparo, né? Aí esse aqui ele fica mexendo para lá e para cá. Esse aqui, como eu comentei que os alunos apresentaram no dia da Feira de Ciências, né? E durou cerca de 3, 4 horas. Só que eu usei essa pilha recarregável aqui, ó, da Eugene, ó. Uhum. Né? Olha, essa eu não conhecia. Já vi, Essa mas eu nunca comprei. Ela vem uma propagandinha do Sonic, tá vendo aqui, ó? Uhum. Né? A pilhinha, ela vem o Sonic, é uma pilha de propaganda. Aí eu peguei uma promoção na época, eu comprei a caixa fechada, que minha esposa é fotógrafa, né? Aí eu comprei a caixa fechada, ó. Recarregável. Recarregável. Geralmente você vai em loja, às vezes os caras cobram 40, 50 conto em 2 pilhas. Aí como eu comprei o pacote fechado, saiu R$30 o pacote com 4 pilhas, em média. Né? Comprei fechado. Aí saiu mais ou menos por volta de R$35, 4 pilhas recarregáveis, né? E ficou muito bom. Aí eu uso no videogame, os meus filhos, né? Os controles de videogame. Minha esposa usa para fotografia, que ela usa flash, né? E eu uso para os projetos também. Aí eu usei no robô seguidor de linha e nesse robô de obstáculo que eu adaptei o código, né? Do escola do Robótica Paraná com o código que eu contei na internet. Eu fui adaptando até conseguir. Deu um trabalho da bexiga, mas deu certo. Faz parte. Cláudia?
Professor Rodrigo, o tamanho dessas pilhas é das comuns ou elas são um pouco maior? Não, são pilhas comuns, ó. Vou até Ah, pegar. então um adaptador para pilhas comuns dá para ela, então. Sim, ó, ó, que é uma pilha comum, ó. A da pilha da Ujin é uma pilha comum, ó. Eu já ouvi falar delas, mas eu não Uhum. conheço também. É É. porque essas que o professor mostrou, elas são maiores, né? Ah, sim. É isso que eu Sim. gostaria de saber se Não, essas daí não. elas são tamanho, porque daí dá para usar os adaptadores das pilhas comuns. Sim, isso que eu falei, ó. Como esse é de 6, né? Aí eu usei a pilha recarregável com 6. Aí durou umas 3 horas. Só que eu pedi para os alunos desligarem, ó. Desliga um pouquinho enquanto não estiver vindo gente, né? Para ver as apresentações, para não gastar pilha. E ficou, mas ficou pelo menos umas 2 horas ligado assim, meio diretão, né? O robô seguidor de linha e esse de obstáculo aqui, ó. Mas é uma pilha de tamanho normal, ó. Caixa aqui, ó. Ficou pesado o carrinho, professor? Assim, para funcionamento. Para ele se movimentar. Pesou alguma coisa? Ficou pesado? Diminuiu a Não, velocidade? não, esse aqui eu coloquei com uma velocidade menor para não gastar mais pilha, assim como eu fiz com o carrinho seguidor de linha. Então eu programei ele com uma velocidade menor. Então a velocidade, por exemplo, no código eu acho que era por volta de 220, eu coloquei mais ou menos 180, 170 mais ou menos para no tanto o seguidor de linha para ele não ficar saindo do lado, né? Porque é bem chato de regular, né? Você tem que ficar regulando ali, é bem difícil, né? Já esse aqui foi tranquilo, né? Mas isso aqui eu peguei um código da internet e adaptei com o código do. Mas isso aqui é meu também, né? Isso aqui é do meu kit, né? Tem 4 rodas, ó. Ah, entendi. Obrigada, professor. Nada. Ok, pessoal? Mais alguém para compartilhar algo para nós da semana? Como é que tá? Não? Todo mundo quietão aí? Quietonas? Então vamos continuar com a nossa reunião. Aquele lembrete, né? Câmera aberta, a sua frequência é confirmada por meio da participação com câmera aberta. Falei para vocês do relatório na semana passada, ainda não chegou, é para ter vindo pelo e-mail do @CED, não mais @escola, o @CED nosso, só que eu entrei agora de manhã lá e não tinha nada ainda. Estamos aguardando para ver se chega. Chegando, eu posto na reunião, no Classroom para vocês. Mas não esqueça, então, câmeras abertas, para não haver problema. Agenda de hoje, acolhimento 10 minutos, conteúdo 30 minutos, em ação 25, socialização 5 e para concluir 5. Fala, Edson. Professor, só com relação ao relato aí, como não chegou, a gente faz um rascunho, faz alguma coisa ou não faz nada? Relato. Do que o senhor falou com relação às aulas. Não chegou, foi a participação do BI. Ah, tá. Tá? Não tem nada a ver com o relato. Tá? Hoje ó, vai ser mais tranquilo, vai sobrar um tempinho no final para vocês fazerem o resuminho já da aula, da reunião de hoje no Classroom. Ok, ó, sem problema. Beleza, pessoal? Então, essa é a programação nossa. O acolhimento já foi feito, né? Então, falar sobre a sua ação e a programação da jornada inteira. Então, estamos na reunião 3, onde a gente vai ver os documentos. Ementa, plano de curso, material didático, especificamente a robótica educacional, né, das aulas Paraná, módulo 2. Aí, ó, tem a 13ª reunião. E vamos para a nossa reunião. Conteúdo e os objetivos são ementa, plano de curso e material didático. Vamos falar primeiro da ementa. Então, Formadores em Ação 2023,
jornada 3, vamos falar dessa Robótica 2. Tema: grupos de estudos, formações em ação, formadores em ação, trilha de aprendizagem 2. Duração, de 12/9 a 8/12. Público-alvo, professores do ensino médio das trilhas de aprendizagem de robótica, professores da educação em tempo integral do componente de robótica e dos técnicos de suporte, assessores pedagógicos e administradores de robótica do CRTE. Carga horária, 40 horas. Reuniões semanais via Google Meet, duração de 1h40. Área: robótica, trilha de aprendizagem relacionada à matemática e ciências da natureza, é o itinerário, né, formativo, e suas tecnologias. Novo ensino médico, Física 3, terceiro ano. Então, nossa disciplina no ano que vem, que vai ver esse conteúdo de Robótica 2, é a Física 3 para o terceiro ano do novo ensino médio. Objetivo: ofertar aos professores e professoras da Rede Estadual do Paraná formação específica para o desenvolvimento docente a partir das concepções técnicas e metodológicas pertinentes para o desenvolvimento do trabalho com a trilha de aprendizagem em robótica. Objetivos específicos: compreender a partir da trilha, né, do novo ensino médio, as concepções e metodologias. Metodologias ativas: compreender o material didático como estratégias para ministrar as aulas junto ao novo ensino médio e elaborar o planejamento docente a partir das práticas realizadas nas reuniões e dos materiais disponíveis no RCO, mais aulas de robótica. Conteúdo programático, alguém poderia ler? Alguém pode ler para a gente? Eu leio, professor. Então vai. Conteúdos programáticos. Compreender o novo componente curricular da trilha de robótica no ensino médio. Eixos estruturantes dos IFES, objetivos de aprendizagem, habilidades do eixo e da área da trilha, conhecer a metodologia e recursos de apoio, documentos, ementa, plano de curso, material didático. E suas aplicações. Softwares Arduino IDE, MBlock e Tinkercad. Arduino e lógica de programação. Proposição de metodologias ativas. Disciplinas de integração. Revisão. Observação sujeito a alterações. Ok, obrigado, Nivaldo. Então, aqui nós temos os conteúdos que a gente vai ver nessas reuniões. Por enquanto, ainda estamos na parte teórica, né? Daqui a umas reuniões a gente vai para a parte um pouco mais prática, principalmente quando a gente começar com os softwares, depois o Arduino e a lógica de programação, e as metodologias ativas a gente vai trabalhar bastante. Por enquanto, a gente está na parte teórica, na parte de embasamento da disciplina. Opa! Disciplina não, né? Como é que é o nome? Componente curricular. Avaliação: planejamento da produção pedagógica, né? O plano de ação e o registro das reuniões no diário formativo. Então, aqui, só lembrando, o plano de ação é um dos conteúdos, uma das aulas lá da Robótica Paraná, aulas Robótica Educacional, módulo 2, referente ao primeiro trimestre, até a aula 13. Ok? Vamos dar uma olhadinha no plano do curso. Né? A robótica, título do componente, né? Robótica Educacional, etapa de ensino médio, carga horária
terceira série, módulo 2, 2 horas semanais geminadas. Objetivo: desenvolver no aluno a capacidade de solucionar problemas, compreendendo conceitos das diversas áreas e exercitando-os na prática. Incentivar a aprendizagem científica por meio de criatividade. Estimular a sensação de pertencimento e de autoria que visa tirar os alunos da passividade e os colocar no centro do processo de aprendizagem. Estimular a aplicação das teorias formuladas às atividades concretas. Promover atividades que motivem a pesquisa e gerem a cooperação. Possibilitar resolução de problemas por meio de erros e acertos. Então, o objetivo desse novo componente curricular, Robótica 2, ensino, terceiro ano do novo ensino médio, são esses. A justificativa: a robótica educacional aproxima a tecnologia com o currículo escolar, constituindo uma proposta educacional de movimento, diminuindo a distância entre a teoria e a prática, ao propor atividades práticas com situações de construção, programação, automação e IoT, Internet das Coisas, permitindo aos alunos elaborar hipóteses, investigar soluções, estabelecer relações e tirar conclusões. Então, nós temos aqui embaixo, na terceira série, nesse módulo 2, as habilidades, os objetivos de aprendizagem, os objetos do conhecimento, os conteúdos e a carga horária. Então, a carga horária é 1h30, que será a primeira aula que a gente vai... Quem for dar a disciplina no ano que vem vai fazer, vai usar as habilidades do eixo investigação científica. Vai ter os objetivos de aprendizagem, rever os temas de robóticas aprendidos no ano anterior e trocar experiências e realizar projeções em robótica. Os objetos do conhecimento, principais temáticas abordadas na primeira série, módulo 1, de robótica e educacional. E o conteúdo é essa aula que já está lá no site, aula 1, o que já vimos. Para a aula 2, o eixo tem investigação científica, tem duas subdivisões: identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. A outra, utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções para problemas diversos. Os objetivos dessa segunda aula, né? Lembrando, cada aula são duas, cada aula que a gente chama aqui são 2 aulas. Conceituar função e os elementos que a compõem. Entender o mecanismo de criação de funções no Arduino IDE. Destacar a aplicabilidade das bibliotecas do Arduino IDE. Então, objetos do conhecimento, funções no Arduino, bibliotecas do Arduino. Aula 2, Arduino, bibliotecas e funções. Então, essas duas aulas, primeiras aulas, né, lembrando, são por semana, né? Aula 1, são 2 aulas na primeira semana, aula 2, 2 aulas na primeira semana. Então, cada aula aqui tem 2 aulas físicas lá, né, na escola. A primeira é uma revisão do que já foi visto no módulo 1, o que já vimos, e a segunda é falar com eles sobre funções
e bibliotecas. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Quem está trabalhando? Alguém trabalha robótica 2? Já? Contraturno? Janinha? Você trabalha? O professor, eu trabalho a Robótica 2 Contraturno, isso. Essa terceira série aí, que é o módulo 2, ela segue a mesma coisa que aquela robótica do segundo ano no Contraturno que eu estou fazendo, né, com os alunos lá do projeto, não é isso? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim, né? Uhum. Porque já é uma lógica, né? Porque já foi o primeiro ano, né? Então vai continuar sendo o segundo ano dela, né? Uhum. Tá. Tudo indica que sejam as mesmas aulas do módulo 2 lá do Robótica Educacional. Vocês que estão no módulo 2, trabalharam funções com os alunos, fora o setup e o loop? Então, fizeram funções externas? Então, professor, essa parte, eu vou falar uma coisa para o senhor. Desmotiva os filhos da mãe, sabe? Ainda mais porque é um ensino noturno que eu tenho, não do contraturno, por exemplo. O contraturno, tudo bem, a molecada que vai lá é porque gosta do negócio, né? Tá indo lá porque gosta. Mas que nem no primeiro ano lá mesmo, que a gente tem umas funções que a gente tem que ver. Quando eu começo a falar de funções lá, parece que a parte da elétrica, eles gostam de montar, tudo bem e tal, mas quando a montagem, eu tento em toda aula tentar montar com os blocos, sabe? Porque motiva mais eles do que realmente eles ficarem naquelas funções lá. E aí eu fico com essa, né? Eu falo, pô, tem cara aqui que não quer isso, né? E tá aqui porque ali é obrigado, né? O cara não tá ali porque ele gosta, né? E você percebe que tem alunos ali que não quer isso mesmo, mas com o bloco eles até se interessam pelo assunto. Mas quando você começa a falar essa parte de funções e tal, como que você vai digitar, como que você vai fazer, olha, eles dão uma viajada. E Janinha, qual que é a sua percepção? Então, eu tenho a facilidade de ter 5 alunos do contraturno que gostam e que fazem e que são protagonistas, sabe? Eles, além de eles fazer os projetos dali, eles vão atrás. Agora a gente está montando, está no papel ainda, está na ideia, a gente vai montar uma feira, primeira feira de robótica da escola, e a gente quer trazer já conversei com a professora secretária da educação do município, e eu quero trazer quem vai vir para o 6º ano para vir olhar os projetos e conhecer um pouquinho da robótica e tal, sabe? Aí já conversei com as professoras vão trazer, nós vamos abrir para a comunidade também na segunda-feira, porque na segunda-feira só tem robótica, o dia todo, os contraturnos, né? Aí as minhas trilhas são na terça, então dá certinho segunda e terça para fazer a apresentação. Então, esses meninos do contraturno, tinha meninas vazaram, esse ano não ficaram mais. Mas os meninos, eles estão porque eles gostam. Para você ter uma ideia, tem um menino que ele vai na Shopee, compra componente para ele arrumar o dele para ficar melhor. Gente, não tem nem na fita LED. E ele falou assim para mim, professor, eu quero fazer fita LED. Falei, tá bom, professor, você deixa eu fazer fita LED? Deixa. Foi lá, montou, tá montando uma maquete com som e fita LED, usando sensor, viu? Tá ficando show, vai ficar muito joia. Aí ele queria mexer com aquele que solda, com solda. Daí tem lá no laboratório. Eu falei, eu não mexo porque eu tenho medo. Se você quiser mexer, você mexe. Aí estão lá, viu? Estão se deliciando, como o professor disse. Eles gostam do prático. Só que, assim, eu tenho a facilidade que dentro desses meninos tem um que gosta muito dessa parte da programação. Daí uns ficam com a parte física e outro fica a programação.
E aí, o que gosta de programação, ele gosta muito dessa parte de biblioteca de funções, ele fuça, ele busca, sabe? Então, assim, eu não tenho problema porque os meus alunos gostam, porque são bons, só tenho 5, né? Agora eu quero ver na trilha, professor. Porque daí, na trilha que o bicho vai pegar, porque eu tenho o primeiro ano, que é da trilha, vamos dizer para você, que goste mesmo de uma turma de 44, né, professor? Que provavelmente vai ser esse número que eu vou ter o ano que vem. Eu não sei o que vai dar, porque daí do primeiro ano já não consigo, aí eu 100% não. Tipo, eles gostam, mas tem uns que desanimam, se vê ali que dá erro, na hora de tirar, já arranca o cabo, aí professores que não dá, porque daí o crominho às vezes dá o erro, você tem que atualizar, daí você tem que voltar, viu? Eles não, tem uns que não têm paciência, tem uns que não são para coisa. Ok, Cláudia? Então, professor, eu tenho a trilha e tenho contraturno. Então, assim, a trilha, eu tenho 42 alunos. Infelizmente, eu ainda, agora que eu consegui sair do conteúdo do primeiro trimestre. Eles não gostam, eles estão ali porque eles são obrigados, eles não se empenham, eles não querem fazer quizzes, eles não querem fazer nada. E daí, poucos ali, uma meia dúzia que quer fazer. Então, assim, é frustrante. As trilhas é frustrante. Outra coisa que nós temos que não é a nosso favor é a quantidade de material. A gente tem muito pouco kit para 42 alunos. Eu não consigo. Daí tem que colocar em grupo. Daí alguns alunos fazem, outros ficam morcegando na aula e bagunçando. É totalmente assim frustrante, bastante frustrante. Olha que eu não sou uma pessoa de reclamar do meu trabalho, viu? Eu sou uma entusiasta do meu trabalho. Só que é assim mesmo. E agora já no contraturno, quando você pega, o contraturno é diferente, o aluno foi por escolha. E se ele não gosta, ele sai, o aluno acaba desistindo, porque a robótica não é para todos mesmo. Então, assim, como a professora Janinha falou, eu tenho, né, no ensino médio, eu tenho uma turminha que no meu colégio tem o técnico de informática e o desenvolvimento de sistema. Então, esses meus alunos são os alunos desses cursos. E eles estão lá, daí eu sou cobrada, viu? Bastante. Porque eles estão lá eles querem aperfeiçoar a programação, a linguagem de programação deles. Então, até no começo, quando nós fomos fazer a escolha, né, da linguagem de programação, e eles não quiseram nem olhar para blocos. Eles querem a linguagem de texto. E, inclusive, eu tenho uma muito boa lá, quando eu acho que ela começou a programar, ela já terminou. Sabe, assim, são poucos alunos, são 8 alunos. E daí, desses 8 alunos, eu tenho lá mais da metade do curso, né, de TI, de IDS. E daí eu tenho um do segundo ano do ensino médio da trilha, que ele optou a fazer o contraturno, porque ele quer se aprofundar e ele acha que ali ele está perdendo tempo dentro da sala e realmente, sabe? Então, para ele aperfeiçoar mais, ele está indo. Eu tenho um da formação de docente que tem lá na escola. Então, assim, o contraturno, gente, é gratificante. Agora, a trilha é... e daí eu tenho uma outra situação, tá? Eu tenho uma situação de uma escola que os alunos não tiveram a escolha por causa de questão de horário, essas coisas assim, e foi oferecido só... E eu tenho uma escola que tem as 2 trilhas. Então, a outra escola que eu tenho as 2 trilhas, eu dou aula para o segundo B, que são os alunos que foram lá e escolheram essa trilha de robótica. Então, os alunos que não foram assim, sabe, que não tiveram, que tiveram a opção de escolher, eu tenho uma turminha boa. Essa turminha do itinerário, lá de Cambará, anda junto com o meu contraturno de Jacarezinho. Porque daí são alunos que gostam, que se interessam. Agora, essa turma que eles não tiveram opção, eles são muito numerosos, daí já é bem frustrante. São condições adversas, né? Que a gente tem que tentar superar, mas é complicado. Olha, Thiago. Oi, pessoal, boa tarde. Gente, no meu caso é Robótica 1 e é disciplina trilha, então são alunos do segundo ano
Eu tenho mais ou menos por turma em torno de 25 a 30 alunos, por uma condição especial da metragem das salas de aulas da escola, sabe? Como as salas de aula são pequenas, a gente consegue diminuir um pouquinho o número de alunos por turma. Mas mesmo assim, a principal dificuldade é um pouquinho material, porque os kits trazem muitas coisas legais, a gente tem que admitir isso. Os kits que chegaram na escola têm bastante recursos, mas faltam materiais complementares, assim. Alguns tipos de sensores, alguns módulos. Às vezes eu compro complemento mesmo com o meu salário. Por exemplo, agora a gente está trabalhando robôs mecânicos e antes eu quero que eles entendam o princípio que está por trás do motor elétrico. Então eles montaram aquele motor homopolar, que é uma pilha, um ímã e um rotorzinho. Eu tive que comprar aqueles ímãs de neodímio, que são aqueles mais potentes. Eles já levaram 3, sumiu na aula, mas eu não sei se eu fico triste ou feliz, porque a gente sempre pede, gente, o professor só tem esse, veio do salário do professor, tudo. É caro aqueles ímãs, né? É um pouquinho caro, então eu vou ter que levar ontem, vou ter que ir na sala, fazer um. Então, as questões comportamentais, sobretudo nas turmas grandes, criam bastante dificuldade. E eles, no meu caso, é variável. Assim, acho que a gente existe todos os perfis de pessoas em todas as minhas turmas. Alguns gostam de programação, outros gostam da parte tecnoprática, e em menor número tem quem gosta de teoria. Mas, em geral, por exemplo, eu faço essa aula prática do motorzinho para eles baterem à vontade. Eles estão sendo muito estimulados à prática, prática, prática. E daí, depois que eles estão tontos e saciados com a aula prática, eu tento colocar alguma coisa de teoria. Então, a próxima aula é motor elétrico, campo magnético e força de Lorentz, que são conceitos físicos que permitem o funcionamento do motor elétrico. Daí depois compartilho com vocês, eu quero ver como é que eles se comportam, mas via de regra eles gostam da parte prática, rejeitam a teoria, e daí é um trabalho de ser mala mesmo, viu, gente? De insistir toda a aula, e ninguém vai projetar um motor elétrico se não dominar a eletrologia. E faz parte do processo de inovação tecnológica você dominar essas teorias. O professor Saviani tem uma alegoria muito legal que ele fala que, por exemplo, você vê um músico, né? Para quem vê um músico, você acha que é um talento natural do cara, ele tocando belamente e tal. Mas até o cara conseguir executar aquela melodia com maestria, existiram anos e anos de treino, de você treinando acorde, treinando, estudando, revisitando, consultando outras pessoas, ouvindo música, entende? Então, acho que a gente tem que, quando eles têm esse vício no praticismo, a gente tem que opor, dizer, olha, galera, a prática é legal, a gente não é nem do teoricismo, nem do praticismo. Há um caminho do meio que é necessário para que a gente tenha um resultado legal. Olha, Rodrigo. Bom, o que acontece? A gente passa pelo mesmo problema, eu tenho turmas em contraturno, né? Eu tô de licença, na verdade, minha mãe teve alta hoje, ela ficou 11 dias internada por causa de um Covid, né? Aí eu saí hoje, então eu vou retornar só pela licença que eu peguei, eu retorno na terça-feira. Mas compromissados, porque eles estão vindo em horário extra, né? Então eles se comprometem, eles montam, eles perguntam, eles têm curiosidade. Então eles pagam a mão na massa ali e não reclamam de nada. O que você passa para eles fazem, certo? Já o ensino médio é aquela coisa, né? Boa parte, pelo menos por experiência minha, da minha sala, né? Eles optaram por ciências da natureza e matemática, que é a área ali, simplesmente para poder fugir das aulas de alguns professores.
Eles não queriam ter aula como professor, né? Aí eu explanei para eles, falei, nossa, por causa de 2 aulas com o professor, vocês preferem ter aulas com um monte de matéria que eles dizem que não gostam, você entendeu? Então eles quiseram fugir de um professor para ter 2 aulas. Eu falei, vocês vão ver esse professor uma vez por semana. Aí agora vocês estão com um monte de matéria que vocês não gostam. Ah, eu não gosto de empreendedorismo. Ah, eu não gosto de programação. Eu não gosto de robótica, eu não gosto de biotecnologia. Eu falei, mas aí ano que vem eles falaram, não, ano que vem, se abrir para nós trocar, a gente troca, né? Eu falei, você acha que os alunos da outra sala vão querer vir para cá? Falei para eles, né? Professor, não precisa ficar jogando a cara da gente toda hora. Eu falei, aí o que acontece? Como é ter aula de educação física, eles querem ficar saindo da sala para assistir a educação física. A gente ficar travando as belezas, né? Entendeu? Mas eu não tenho, no geral, a turma trabalha bem com robótica, sabe, né? Grupos, né? Tem sempre aquele que vai na jugular do outro lá, só sugando, e 2 trabalhando, os outros 2 morcegando, igual a professora tinha colocado aí, né? Mas é dessa forma. Eu acho que, eu não sei se o governo ele poderia ter orientado. O que acontece? Na hora da escolha, o que eles fazem pra gente? Vocês não podem opinar. Eles estavam esse ano no computador lá fazendo as escolhas, né? Separando o laboratório. Aí o núcleo orientou que os pedagogos não pudessem orientar os alunos. Mas como não vai orientar? Quer que eles escolham Eles não entendem. Aí eles tipo, limitaram até os professores poderem conversar. Se você escolher essa área, você não vai ter educação física. Se você não escolher essa área, você vai ter mais computador. Tipo, eles proibiram até os coordenadores de orientar os alunos, né? Não foi feita a reunião. Eu falei, você acha que a reunião dá tempo de explanar isso? O aluno tá ali com aquele monte de perguntas, aquele formulário ridículo, que é um formulário ridículo mesmo na hora que você vai, na hora da escolha lá, né? Pô, aí o aluno tem um monte de dúvida, o que ele vai fazer? Ele olha um pra cara do outro e vai fazer assim, você vai fazer o quê? Aí eu vou pra um, aí eu também vou pra um. Ah, entendeu? Então eles foram por afinidade de conhecimento, e sim porque um outro foi, ou porque para fugir de um professor, ou para ter educação física. Então foi baseado nesse padrão de escolha. Então, ou seja, né? Se eles não têm maturidade para escolher, sabe? Você acha que eles têm maturidade para saber o que vai fazer da vida? É desnecessário isso, sabe? Eu fico de cara. Aí o que acontece? Fazem na área de matemática, mas vão fazer uma faculdade que não tem nada a ver com a área. Entendeu? Então eu tenho 2 pés atrás com esse novo ensino médio. Joia, Rodrigo. Então, continuando, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora no material do RCO, a gente já viu, né? O RCO mais aulas. E, como nós vimos, depois eu passo o link aqui novamente. Temos lá a opção de projetos e de aulas. Clicando em aulas, a gente vai para o site da Robótica Aulas, onde a gente faz a escolha. Primeiro passo, ensino fundamental, e robótica educacional, a outra opção para o ensino médio. Clicando em robótica educacional, nós vamos para a página das aulas. Então, tem duas guias aqui na parte superior, 2 abas. Para o primeiro ano é o módulo 1, que é o que a gente está fazendo em física para o segundo ano. E o módulo 2 é o que a gente vai utilizar no ano que vem, no terceiro ano. Ok? Então, essas 2 primeiras aulas, né, que foi mostrado ali para vocês, o que já vimos, e Arduino, biblioteca e funções, já estão disponíveis lá para a gente. E o primeiro trimestre vai até a aula 13, eu não estou com o site aberto aqui, mas vai até a aula 13, que a aula 14 é feedback, e é um desses conteúdos que vocês poderão fazer o plano de ação. Ok? Tudo bem, pessoal? Bem claro isso para vocês?
Quando a gente seleciona uma aula, como, por exemplo, a aula 3, que é do código Morse, tem o material didático, os slides de aula. O mais importante para nós aqui é o material didático, não para nós, né, professores. Os slides para passar para os alunos. E aí tem, em algumas aulas, não em todas, o código Arduino e, de vez em quando, o código do MBlock. Apesar de que os projetos mais complexos geralmente não tem no MBlock. Tá? Então, a hora que a gente começar aí com projetos mais complexos, irrigação, acho eu que não vai ter para o MBlock, vai ser só código do Arduino. E em algumas aulas também temos um vídeo da montagem e até a explicação do código. Então, são esses os materiais disponibilizados para nós. O mais importante, material didático, aonde ele mostra uma estrutura da aula que a gente vai dar, que a gente tem a nossa agenda aqui, e mostra as competências, as habilidades e o roteiro da aula, onde a gente tem a problematização e tem links para vídeos, para sites sobre aquele tema e a montagem tanto física como a programação já pronta. Então, esse é o material para cada uma das aulas. Eu considero pessoalmente que o material é muito bom, tá? Principalmente se a gente tiver que fazer um planejamento, já tem tudo aqui, né? Já está pronta, é só dar um Ctrl+C aqui, levar para o nosso plano de aula, para o nosso plano de ação, e está pronto, porque aqui consta tudo que a gente precisa para ministrar a nossa aula. Ok? Dúvidas até aqui? Quem está com a disciplina de robótica está acostumado a pegar esse material. Então já entende muito bem. Quem ainda nunca viu, né, está começando a ver robótica agora, se preparando para o ano que vem, vai ter que olhar essas aulas lá nas aulas Paraná. Hoje a gente vai dar uma atividade sobre isso, mas ir lá com carinho, ver aula a aula, ver como é que funciona, para ir se familiarizando. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Não? Vou passar o link da presença. Duas perguntinhas só para a gente registrar que vocês estiveram aqui. Está prestando. Está aí no chat o link das presenças. Dá um pulo lá e responde as duas perguntinhas. Rapidinho.
inteiro. Ok, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Vou mostrar, né, já estou mostrando para vocês, o Aulas Paraná, Robótica Educacional, a página que contém as aulas. Vamos, módulo 2, e aqui estão os possíveis aulas que a gente vai ter no ano que vem, no terceiro ano. Pode haver alguma modificaçãozinha, mas eu acredito que a maioria das aulas será daqui, se não for todas. Então, vou pegar uma dela aqui, vou pegar o semáforo completo com display. Então, notem que nesta aula específica, nós temos o material para o kit de 2021, para quem tem o kit antigo, que é o caso da minha escola, e para quem tem o kit novo. Para quem tem o kit antigo, está disponível o material didático, os slides, o código no Arduino e o vídeo. Para quem tem o kit novo, só tem o material didático e o código do Arduino. Vamos abrir aqui este material didático. Notem que debaixo do material didático tem a atualização. Então, esse material foi atualizado em 5 de setembro. Então, lá no RCO, lá no planejamento, pode ser que o material que esteja lá, se foi postado antes e não é o link para este material, eles guardaram a cópia, levaram uma cópia para o RCO, eu não sei como é que funciona, o material lá estará desatualizado. Então, é sempre bom, antes das aulas, a gente vir aqui e dar uma olhada para ver se está com a última versão, onde é corrigido erros, aonde são melhorados os códigos. Então, sempre venham aqui no site da Robótica Paraná. Eu vou abrir esta aula, né? Então, tem o nome da aula, o sumário, uma introdução, os objetivos desta aula, as competências previstas na BNCC, as habilidades do século XXI a serem desenvolvidas, a lista de materiais que a gente vai ter que separar antes, ou no comecinho da aula, ou antes da aula, para que os alunos usem. Então, só nessa aula, a gente tem uma protoboard, uma plaquinha do Arduino Uno, um LED amarelo, 2 LEDs vermelhos, 2 LEDs verdes. Todos os resistores de 220, um resistor de 10 kΩ, 24 jumpers, macho-macho, um display de 7 segmentos, um push button,
um cabo USB, um computador e software do IDE. Então, ó, aqui é relacionado todo o material, todo o componente que a gente vai precisar. Na sequência, a gente tem a contextualização no roteiro da aula. Eu, pessoalmente, não uso os slides, eu projeto este material para os alunos, eu acho ele mais completo para eles darem uma lida. E vou pedindo para que eles copiem algumas coisas que eu acho importantes. Aí continua com a contextualização. Voos. Oi? Alô? Oi, oi? Ok, pessoal? Aí vem a montagem, neste caso, usando o kit antigo, né? Placona grande, protoboard grande. Depois, todo o jumperamento, a explicação, né, do display de 7 segmentos de um elemento só, se ele é ânodo ou cátodo. Os jumpers, e aí o código do Arduino. Esse código, basicamente, a gente pode ir para o Ctrl+C, Ctrl+V, jogar lá, fazendo alguns ajustes, ele vai funcionar. Mas dá erro. Dá alguns erros, sim, pessoal. Por exemplo, vou achar uma linha aqui. Onde a gente tem... Aqui, ó. E tem ânodo comum entre aspas duplas. Quando eu jogo esse código, dou um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V lá no Arduino, ele altera o aspas duplas para aspas simples, tanto no início como no fim. Se eu pedir para rodar o programa lá, vai dar erro, porque não é aspas simples, e sim aspas duplas. Então, esse cuidado a gente tem que tomar para funcionar direito o nosso programa. Mas, basicamente, está todas as funções aqui. O que posso indicar para vocês antes de fazer com os alunos, faça um teste para ver se o código funciona. Mas eu não estou com a placa, nem instalei nada. Vai lá no Arduino IDE, ao invés de mandar carregar, manda verificar. Você copia e cola lá, verificar, ele verifica o código sem mandar para a plaquinha. Não precisa estar com o Arduino Uno conectado, ele vai verificar o código. E aí a gente acha os erros facilmente. Fala, Edson. O professor, esse aí, ele não tem em blocos, né? Não tem bloco. Esse. E pelo que o senhor já viu, tá difícil para a gente montar um bloco desse? Não tem os componentes, né? Você teria que montar cada bloquinho lá. Aí é difícil. Fica mais caro o molho que o peixe, como diz o outro. Às vezes eu quero melhorar para o aluno. Não tem nem comparação. O estado do Paraná, não sei se vocês já viram, fez algumas tem um robozinho lá agora, né? O grupo de blocos do Paraná. Então, RP qualquer coisa lá. Ele já fez alguns, mas não vai ter para todo mundo. Então, é melhor ir para o Arduino IDE, sofre menos. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Continuo. E aí, depois do código, vem
um desafio, que é para fazer alguma alteração no projeto, né? Porque caso tivermos tempo, no último a gente tem esse feedback e finalização. Então, as aulas são bem completas quanto ao material. Posso não gostar das aulas, achar que poderia ser outros projetos, mas o projeto, a aula montada em si, pelo menos eu pessoalmente não tenho do que reclamar. Tá? Pode falar, mas poderia ter feito um projeto assim, um projeto assado, com outros componentes. Tudo bem, aí a gente pode até discutir, mas o material é bem completo e fácil, né? Fácil para a gente seguir, principalmente quem não tem muita prática, leva tranquilo esta aula sem sofrer muito. Beleza? Dúvidas? Não? Alguém teve já dificuldade com o material? Usou a aula e não deu certo? Só uma dúvida, professor. Lá no resistor, volta lá naquela página que está a montagem. Isto. Ó, aí ele pegou e acho que na de baixo fica melhor. Vamos ver. Aí, exatamente. Vou dar uma jampeada. Aí, onde está ligado as portas aí. Aí. Cada porta dessa aí, ele ligou um resistor. Qual que é a diferença entre eu ligar o resistor no positivo ou eu ligar o resistor no negativo? Nenhuma. Nenhuma. E eu não poderia substituir todos esses resistores e ligar um só no negativo, já que vai sair um GND só? Poderia ser você por acender um LED de cada vez. Porque se eu ligar dois, a corrente Pois vai... aí bagunça a tua potência da tua corrente. Certo. Se fosse um de cada vez, não tinha problema nenhum. Joga no negativo, puxa os fios, está resolvido. Certo. Agora, Entendido. se ligar mais de um, aí a coisa... Ele vai diminuir a intensidade, né? Porque daí, vamos supor, que nem no semáforo, você acende, está trabalhando com dois lados, por exemplo. Um está verde e o outro está vermelho. Aí você já tinha que começar a balancear o resistor para esses dois casos. Ficou amarelo o pedestre foi verde. 4 LEDs acesos. Então, aí você tinha que balancear para tudo isso. Então, é muito mais fácil usar um resistor para cada positivo do que você ficar mexendo com resistência. Entendido. Fala, Cláudia. Professor, é que ali os LEDs eles estão em paralelos entre si e em série com os resistores. Então, por isso que não pode colocar um resistor. Acho que o professor está no pensamento assim. Se eu pegar um equivalente, um resistor equivalente, né, e substituir todos os resistores da associação, dá. Mas ali, no caso, não dá. Porque tem que colocar um resistor em série para cada LED para diminuir a tensão no LEDs. Uhum. É por isso que não pode colocar um resistor só. E os não, LEDs... não é esse pensamento, Cláudio. Não. Se fosse acender um de cada vez, não tinha problema nenhum, porque daí só o de 220 resolvia todo a baixa de corrente que a gente precisava. Agora, se vai acender 2 ou mais, aí bagunça. Esse é o meu ponto de vista. Mas, professor, acender um de cada vez é um LEDs, daí um resistor. Mas, no caso, ali, vários LEDs é um resistor para cada LEDs. Sim. Mas, Cláudia, se acender um LED cada vez, a intensidade que vai sair é para um LED só. Aí poderia ser no negativo ou no positivo.
Daí você Verdade. teria que colocar todos os LEDs em paralelos e um resistor em série. Daí daria certo um resistor só. Não Mas necessariamente. Eu poderia só colocar, no lugar de estar positivo, colocar ele no negativo. A intensidade da corrente que ia sair ia ser, entre aspas, bloqueada pelo resistor, mas na parte negativa. assim, daí na questão do positivo e negativo, ali tanto faz. Só que tem projetos que exclusivamente o resistor tem que estar no negativo do LEDs ali, não no positivo. Eu já fiz projetos que se você coloca no positivo ele não funciona, justamente por causa da saída da corrente. E eu sempre deu certo. Eu fiz. Ok, pessoal? Entendemos o material, que é o o objetivo nosso hoje, tá? Então vamos para o em ação. Então, qual é a sugestão? Em cada uma das aulas foi explorado um componente do kit de robótica. Você conhece o kit de robótica? Você já analisou ou realizou as atividades de alguma das aulas que serão ministradas no terceiro ano em 2024? A partir dessa reflexão, escolha uma aula do RCO até a aula 13, né, da Robótica Educacional Módulo 2, e registre no Google Docs se você teve dificuldade ou facilidade de entendê-la. Então, vocês vão pegar uma dessas aulas no Google da aulas, lá do Aulas Paraná, Robótica Educacional Módulo 2, e seguir a aula aqui, e vendo se vocês têm dificuldade de entender esse material, os componentes que como faz as ligações, o código. Claro, não é para decorar o código, mas ele está lá, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Prestar atenção nas competências, nas habilidades. Ok, pessoal? Então, são 3h08, 3h30 voltamos, 20 minutinhos, tá bom? Só para dar uma olhadinha no material. Se quiserem anotar do lado aí a mão mesmo, daí a gente vai compartilhar aqui entre nós mesmos, não vamos nem usar o Google Docs, tá? Beleza? Dúvidas? Não é para anotar em nenhum lugar, então. Anotar para a gente aqui mesmo. Anota para você falar aqui. Rapidinho, pessoal. Então, vamos lá. Professor, volta nos slides lá. Eu vou passar o link aqui para vocês. Passa o link. Tá. Só que por sacanagem, eu vou passar o link lá do primeiro, tá? Aí vocês vão página por página até chegar, página por página até chegar no Paraná. Robótica módulo 2. Então tá o link aí no chat. Ok, gente? Chat.
É a aula 13, qualquer uma. Rodrigo. Pode ser aula 4, Edson, não tem problema. Segundo ano, isso. Professor, é apenas uma aula de 1 a 13, né? É, qualquer uma. Uhum. E tem umas que tem vídeos, tudo, você quer que dê uma olhada em todo o material, slide, PDF, Não. Só dá uma olhada assim. Abre PDF. o PDF de Uhum. referência lá e vê se localiza onde está a contextualização, o código, Uhum, como uhum. é que faz para ligar Entendeu o documento fisicamente, mesmo. a parte metodológica, né? Uhum. As competências, habilidades, para conhecer o material. Quem já dá aula já Beleza, está professor. acostumado, já enjoou Uhum. de ver aquilo lá, né? Obrigado, professor.
Professor, desculpe que eu acho que eu perdi uma parte. É necessário escrever alguma sinopse ou basta análise? Não, você vai falar da análise que você fez, se teve dificuldade, se não teve, Uhum. o que gostou, o que não gostou. Quem tá Beleza, acostumado, professor. Sim, tranquilo, sim. né? Não, só para saber se precisa escrever. Obrigado, viu? Que a gente vai socializar daqui a pouco uma aula lá do módulo 2 da robótica educacional. Entrou, visualizou, viu as habilidades, as competências, como o material é construído, a parte de contextualização, a parte de construção do protótipo físico, a parte da programação, se entende bem o que está ali, não conhece, mas entende que aqueles módulos estão dispostos daquela maneira por uma razão. Então dá uma olhada para ver se tem dificuldade de entender. Foi simples. Foi terminando, largue a mãozinha aí, porque para a gente verificar. Dá procedimento.
pessoal, vamos lá? Então, vamos começar a parte da socialização. É importante que quem não tem a disciplina, quem não pode ir fazendo antes, a gente vai conversando aqui, pode terminar lá. Quem não está com a disciplina, entenda bem o material, porque quem já está com a disciplina já tem acesso a isso desde o começo do ano, já virou aquilo lá de ponta cabeça, né? Sofrimento, tudo. Agora, quem não está com a disciplina, era bom que e tenha a intenção de pegar aula no ano que vem, se familiarize, entre lá, veja as aulas, na medida do possível, tendo um tempinho, dá um pulinho lá no kit, pega os componentes, tenta montar, tá? É claro que se não deu robótica ainda, não aprendeu nada de robótica, eu aconselho a começar com as aulas para você próprio, não para os alunos, né? Os alunos, no ano que vem, será a robótica módulo 2. Mas para você se pegar familiaridade com os componentes, começar lá com o semáforo, coisinha simples, lá do primeiro ano, tá? Para quem ainda não mexeu com robótica. Para quem já está, aí é tranquilo. Então, e aí, como é que foi a experiência? Conheceram o material, né? Muitos aqui já conheciam, não é novidade. Então, pode baixar a mãozinha e aí, quem vai compartilhar com a gente? Pode falar, Thiago. Ô, professor, estou primeiro na lista? Estava lá. Tá. Vamos lá, então. Eu dei uma olhada na aula 10, salvo engano, professor, o número é sobre robô ultrassônico. Uhum. Sobre o documento, ele está bem estruturado, me pareceu ser um material mais voltado ao professor, para a formação do professor. Talvez a gente possa pensar também em materiais de referência aos alunos. Isso foi para que eles possam se apropriar. Assim. Eu vi o vídeo também. O vídeo é bem produzido, a captação de áudio é muito boa, o texto é límpido, me causou até um certo medo essa questão, porque há uma questão aí em voga, que é a progressiva substituição por sistemas EAD. Eu tenho divergências de implementar isso no ensino básico. Eu acho que prejudica a sócio-interação e também outros fatores que são fundamentais para o desenvolvimento humano. O que é possível perceber no vídeo? Que, embora ele seja muito bem produzido, a concepção pedagógica que está por trás dele tem fundo neotecnicista, sabe? Então, por exemplo, não é uma abordagem problematizadora. O vídeo não faz perguntas, o vídeo não traz o contexto dos alunos para as temáticas, ele não problematiza os impactos sociais daquelas tecnologias, ele lista uma quantidade de componentes e dá orientações no imperativo para montar. Então, eu acho essa concepção pedagógica bastante sensível, sabe, professor? E daí isso é reforçado pelo código pronto. A aula traz um código pronto e me parece que, por exemplo, a tendência é que o aluno copie e cola aquele código sem entender o que de fato o código significa. Porque para você aprender cada uma daquelas funções que estão ali expostas, entender a sintaxe delas, como é que você vai colocar, controlar potência, o que é o define, o que é input, o que é output, exigem mediações pedagógicas. A gente tem que parar um momento e conversar sobre isso, mas a maneira, a avalanche de tópicos que aparecem no SO, às vezes parece que não permite essa possibilidade, sabe? Então, essa é a minha principal
preocupação. A gente tem um material que é bem produzido, mas com uma concepção pedagógica que é neopragmatista. Não vai formar tecnólogo, vai formar montador. E olhe lá. Só não te interrompendo, mas esse material foi feito para professores, tá? Não é para os alunos. É para quem... Esses vídeos foram produzidos para lá em 2021, quando eles vieram com a proposta, aí eles começaram a produzir esses vídeos para jogar para a gente, professor. Mas, em síntese, eu cheguei a essa coisa. Tem coisas legais ali, professor. Dá para se apropriar de algumas coisas. Eu tenho folhado sempre, sabe? Mas eu acho que o que é problemático é a visão de ser humano e a concepção pedagógica que está por trás do material. Obrigado, Thiago. Mais alguém? Eu fechei a minha lista aqui, então ficou bastante gente. Cláudia, quer falar? Então, professor, eu olhei as aulas, eu já costumo verificar essas aulas para dar as minhas aulas, né? Eu não tenho Física 2, e então, assim, mas comecei esse ano na robótica, então, para mim, tudo é novo, né? E eu utilizo muito dessas aulas para preparar as minhas aulas. Então, sempre estou dando uma olhadinha, eu olho os vídeos, e assim, o que eu sinto falta nesse material é os vídeos do Kit 2023. Esses dias eu mexendo na internet, né, para entender uma coisa, eu encontrei algumas aulas que eles subiram no YouTube, mas algumas que não estão ainda no material, sabe? Até falei, nossa, uma aula assim, de uma coisa que eu já tinha passado, mas falei, nossa, mas eu estava procurando outra coisa, sabe? E daí eles subiram, essa aula subiu agora, acho que faz nem 2 semanas que eles subiram essa aula. Só que daí eu corri lá no material, ela não está no material ainda. E é o que o professor percebeu e o senhor falou, realmente esse material é professor, tirando algumas falhas, algumas coisas assim, porque às vezes quem está montando a aula, às vezes passa desapercebido, né? E a gente vai fazer na prática e nem sempre não. Algumas coisinhas não dão certo, porque a maioria das coisas dão certo. Quanto ao código, assim, eu costumo fazer o seguinte, eu não dou para os meus alunos copiar e colar o código. Porque primeiro, assim, eles têm um caderninho, né, de robótica, eles têm um caderno, e eu já falei para eles que é para cuidar desse caderno, como se fosse uma joia, porque o ano que vem eles vão precisar desse caderno, porque o que eu noto nessas aulas de robótica é que ela é uma sequência. Então, você vai tijolinho por tijolinho, você vai dominando uma coisa ou outra e vai ficando mais complexo. Então, por exemplo, eu vou falando sobre a linguagem de programação, a sintaxe, a gramática, e daí eu faço um resuminho e faço anotação. Na verdade, os resuminhos é para mim, né? Mas aí eu passo para eles também, daí eles fazem as anotações do caderno. O código, quando eu pego o código, eu imprimo o código e dou para eles colarem no caderno, né? Depois que eu dou a aula, daí eu dou o código e daí quando tem algum comentário. Então, assim, daí eles pegam o código, eu não estou com o meu caderno, está lá no carro, senão eu ia mostrar. Daí, em algumas partes do código, eles colocam setinha lá e colocam comentário, e é assim que eu vou indo, devagar. Para ir aprendendo, porque eu também não domino a linguagem de programação, né? Eu até espantei que foi rápido, sabe? Assim, algumas coisas foram rápidas, mas o que eu vejo muito, o que o aluno ele tem dificuldade é da lógica. Ele não tem a dificuldade da linguagem. Ele tem dificuldade da lógica de programação. E, às vezes, o que acontece? Muitas vezes não é porque ele realmente tem dificuldade, porque eles não têm aquela coisa de parar, de prestar atenção. E daí eu sempre falo para eles assim, quando eles começam, para gente, para quem faz robótica, a paciência é essencial. Você tem que ter paciência, tem que olhar com calma, tem que, sabe? Então é isso que às vezes o adolescente de hoje em dia ele não tem, né? Ele não tem isso daí, essa concentração, essa calma, essa paciência de fazer as coisas.
Mas eu acho as aulas assim muito interessantes, material bom, não posso reclamar do material, me ajuda bastante, sabe assim? Às vezes o material eu uso como base, daí eu gosto de inventar algumas coisinhas, modificar algumas coisinhas, aí eu pego base no material e modifico algumas coisinhas ali conforme eu quero. Mas é muito bom o material. Obrigado, Cláudio. Pessoal, pelo adiantado da aula, não vai dar para a gente escutar todo mundo. Alguém teve dificuldade? É importante que todos saibam, principalmente quem não está ainda com com as aulas, né? Tem mãos levantadas aí, eu não sei. Professor, posso só dar uma comentada no que a Cláudia falou? O material realmente é bom. Às vezes, tem uma linha do código, por isso que é muito importante o professor olhar o código antes, às vezes ali na questão de biblioteca, às vezes dá erro, então você tem que tomar muito cuidado, às vezes os nomes eles são muito parecidos, então às vezes falta alguma coisa ali na hora que você mesmo vai copiar e colar o código, às vezes falta um ponto e vírgula, às vezes falta... Então, assim, você precisa entender todo o processo. Outra dificuldade os materiais. Então, tipo, eu peguei a aula 12 ali, ele vem enferrujado. E aí você tem que limpar ele muito bem, e se você deixar o higrômetro muito tempo na terra, ele também você não pode deixar. Você tem que fazer a prática, limpar ele bem limpinho, e guardar, e deixar muito bem seco, deixar no sol para secar, porque outro dia ele pega ferrugem muito rápido. E outra coisa é a questão de tudo que tem esse parafusinho. Então, junto com o higrômetro, tem aquele sensorzinho ali, o potenciômetro, você precisa, às vezes você acha que é o código que está errado, que não está dando certo, você precisa estar com a chavinha regulando. Todos os sensores, os potenciômetros que tem esse parafusinho, ele é muito sensível, e aí você tem que calibrar ali, ficar cuidando, assim, e daí, assim, isso eu acho que vai ser uma dificuldade, porque os alunos com turma grande, eles não têm paciência, né, e mesmo que se calibre antes, na hora de você montar, você tem que estar com a chavinha lá, organizando, porque ele é muito sensível. Então, assim, a minha dificuldade com A1 é número de alunos. Eu acredito que era uma coisa que teria que modificar, seria ali no máximo 20 alunos, para você, professor, ter o tempo de cuidar um por um. Ok. Estou passando aqui no chat, contribua conosco, né? Para quem quiser criticar bem ou mal o material desses slides dessa reunião, ou o formador, então está lá o contribua conosco. Sorrisos para a gente tirar aquela foto. Vamos lá. Então, pessoal, aconselho a perderem uns 5 minutinhos, entrarem lá no Classroom e já fazer um resuminho da reunião de hoje, para não precisar assistir depois para lembrar o que nós vimos, né? Então, vai lá, faz um resuminho de 2, 3 minutos e já deixa pronto. Depois é só esquematizar, montar, está resolvido. Precisando de mim, e-mail, WhatsApp. Tudo de bom, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Obrigada, tchau, professor. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Um abraço aí. Tchau. Tchau, tchau.